Olá pessoal, eu sou Max Macedo, médico veterinário, treinador de cães há 25 anos. Hoje nós vamos ver mais uma dica e começo a dica de hoje com uma frase que é célebre, que é: um povo sem memória é um povo sem futuro. E nós vamos falar um pouquinho sobre memória e sobre história, dando a dica do dia, que é esse livro aqui. O livro chama Rin Tin Tin, A Vida e a Lenda. Acho que muitos já ouviram falar da história do Rin Tin Tin, porém não sei se todos conhecem a real história do Rin Tin Tin e a profundidade que ela tem do ponto de vista político, histórico e, mais diretamente, no assunto do nosso interesse, que é o treinamento de cães. Recomendo a todos aqueles que amam seus cães a conhecer esse livro do Rin Tin Tin, mesmo que não sejam proprietários de cães pastores alemães ou cães de tamanho grande ou cães policiais. Mas é porque realmente é uma história fascinante, muito bem narrada por uma jornalista norte-americana chamada Susan Orlean. É um livro muito premiado, um best-seller. Ele foi um dos 100 livros mais vendidos do ano de 2013 no mundo. E ele traça a trajetória de um grande ator do cinema e uma personalidade, né, se é que a gente pode chamar um cão de uma personalidade muito influente no século XX. Bem, quem foi Rin Tin Tin? Vamos voltar um pouquinho na história. Sobre treinamento de cães, que é o nosso assunto de interesse. A primeira escola militar de treinamento de cães que se tem registro, ela foi fundada em 1884 em Berlim, na Alemanha. O treinamento de cães, da maneira como a gente vê hoje, de uma maneira mais formal, ele tem uma íntima relação com o que a gente chama de raça pastor alemão. E não é à toa. As coisas aconteciam muito na Alemanha nessa época, porque era uma região, além da força histórica que aquela região já tinha, era uma região que estava passando por conflitos. Então, nessa época, era a época de conflito da guerra Alsácio-Lorena, que desenrolou com a morte do príncipe Ferdinando da Áustria e acabou culminando com a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, então em 1884 foi fundada a primeira escola de treinamento de cães, primeira escola militar de treinamento de cães em Berlim. Em 1899, um capitão veterinário chamado Max von Stephanitz, do exército alemão, ele concebeu, ele criou um sonho, que seria a raça que representaria a Alemanha, a raça chamada cão pastor alemão. Ele recolheu no interior da Alemanha alguns cães que ele achava que seriam os cães ideais para começar essa raça e fundou um clube. Em 1899 ele fundou esse clube e rapidamente, por causa da visão de futuro dele, da capacidade de percepção, do entendimento que ele tinha sobre cães, muito à frente do tempo dele, muito rapidamente essa raça se expandiu. Não só pela qualidade e atributos inerentes àquilo que ele concebeu como raça, mas também a sua perspicácia política, porque ele associou essa raça ao desempenho militar, ao desempenho policial. De que forma? Distribuindo pelas unidades policiais, por todos os rincões da Alemanha, exemplares. E esses cães, naturalmente, foram dando desempenho, melhoria ao desempenho policial no interior da Alemanha. E com o desenrolar, principalmente da Primeira Guerra Mundial, o pastor alemão explodiu no cenário europeu. Ok, deflagra a Primeira Guerra Mundial em 1914, 1918, já com o fim da Primeira Guerra Mundial, a invasão das tropas americanas, a princípio ali na França, e quando as tropas americanas adentram a França, um militar americano, na época um cabo Lee Duncan, do exército americano, que era uma figura com uma história de vida muito peculiar, era uma pessoa com vários
traumas e problemas psicológicos desde a sua infância, era um órfão, que havia depositado no seu relacionamento com seus cães uma válvula de escape para todas as frustrações de vida e familiares que ele havia sofrido. E ele viu no serviço militar talvez mais uma aventura, e ele deixou em casa um dos seus últimos cães. E a saudade ficava, né? O grande relacionamento que ele tinha com esse seu cão. E no decorrer da progressão no interior da França, num vilarejo, ele e a sua patrulha, eles escutam um ruído, um som que lhe era muito interessante. Ele entra num subterrâneo, numa ruína, num vilarejo em ruína, e quando ele entra nesse subterrâneo, ele ouve alguns ganidos. Era, na verdade, um canil que havia sido bombardeado, um canil de tropa de ocupação alemã. Nesse canil haviam 36 cães mortos, mas uma cadela com 5 filhotes. Essa cadela estava viva, os filhotes vivos. Ele chama o comandante de companhia dele. Por sorte, o comandante de companhia era também um apaixonado por cães e eles conseguem levar essa cadela para o acampamento, a cadela e os filhotes. Os filhotes ele distribui alguns deles para colegas de tropa, o comandante fica com a cadela e ele fica com um casalzinho, um macho e uma fêmea. O macho ele pôs o nome de Rin-Tin-Tin. Rin-Tin, na verdade, né? Rin-Tin-Tin depois virou um apelido. A fêmea, Nanette. E o legal da história é por que esses nomes? Na verdade, já havia se tornado uma tradição da resistência francesa. As mulheres francesas confeccionavam ou de lã, de tricô, de crochê, ou mesmo entalhada em madeira para distribuir aos soldados aliados que vinham chegando à França para libertar a França, bonequinhos. Uma garotinha ou um garotinho. A garotinha tinha o nome de Nanette e o garotinho tinha o nome de Rin-Tin, em homenagem a 2 crianças que sobreviveram a um bombardeio em Paris. Então esses garotinhos, esses bonequinhos, eles eram amuletos de sorte, né? Eram símbolos da resistência francesa que eram entregues aos soldados das tropas aliadas que vinham ajudar a libertar a França. E o Lee Duncan deu esses nomes porque ele achou que esses cães eram símbolos também da resistência. Depois de algum tempo ele conseguiu retornar para os Estados Unidos com esses 2 filhotes. Chegaram até a ter filhos. Ele chegou até a ter filhos desse acasalamento. O fato é que depois a Nanette morreu, mas o Rin-Tin-Tin é que realmente teve uma história que não é comum para um cão e revolucionou, entre outras coisas, o cinema do século XX. Ele foi percebendo que esse cão era muito diferente de todos os outros cães que ele teve antes. A capacidade de aprendizado e de solução de problemas era muito diferente do que ele já conhecia. E ele, dentro da solidão dele, por causa dos problemas psicológicos de infância, ele dedicou muito do seu tempo a esse cão. Ele subia para as montanhas e nos momentos de solidão ele ensinava, e cada vez ele ficava mais surpreendido com a capacidade que esse cão tinha de responder aos seus ensinamentos. Numa determinada ocasião, ele foi desafiado a entrar num concurso de saltos, já tradicional nos Estados Unidos, e um cinegrafista prometeu para ele que iria fazer uma filmagem e que um dia ia pagá-lo por essa filmagem. Para surpresa dele, o Rin-Tin-Tin conseguiu ganhar a recordista da época nesse salto. E esse salto foi filmado. Passados mais ou menos um ano, não me recordo exatamente, continuo estimulando a leitura do livro, né, para a gente recobrar esses detalhes históricos. Chega pelo correio na casa dele um cheque de $100 e poucos. E no cheque, o cinegrafista fazendo o agradecimento e falando que aquele ali era o pagamento pelo trabalho do cão. Ele não acreditou, foi lá entregar de novo o cheque pro cinegrafista e falou: não, isso aqui você mandou por engano para mim. Aí quando o cinegrafista falou: não é engano, não, é sério. Eu recebi um prêmio por causa daquela filmagem e toma aí o pagamento que eu havia lhe prometido. Ele ficou muito surpreso. Se a gente analisar, isso é uma época que é pré-crise de 1929, né? A
crise que todos nós conhecemos. E um cheque de cento e poucos dólares naquela época representava muito. Ele começou a perceber que talvez esse cão pudesse trazer algo mais além da alegria do convívio. E ele gostava de escrever, e ele escreveu um script e começou a levar esse script para alguns estúdios em uma rua chamada Hollywood. E sempre tendo as portas fechadas. Porém, um estúdio que estava em falência, de 2 irmãos, leu o script e resolveu apostar nesse script e nessa dupla, Lee Duncan e Rin Tin Tin. Interessante o nome do estúdio, Warner Brothers Television. Na verdade, Rin Tin Tin foi o responsável por tirar a Warner da falência e a Warner virar o que é hoje. Então é uma história verídica, história real e muito bonita do cinema e que na verdade influenciou todo o século XX. Bem, continuando a nossa história, a história do nosso amigo Rin Tin Tin. O Rin Tin Tin estourou no cinema, na época, na década de 30, cinema mudo. Estourou basicamente porque era o cinema mudo. A presença de animais, e nesse caso de um cão no cinema mudo, fazia toda a diferença no cinema mudo, porque como o ser humano não falava no cinema, o atrativo do animal fazia o diferencial total para que as pessoas dessem ao cinema, que era uma coisa nova, o valor que os produtores precisavam. E o Rin Tin Tin fez com que o estúdio da Warner decolasse. É lógico que o Rin Tin Tin não foi o único. Na época, outros cães atores surgiram, inclusive 2 outros pastores alemães, que seriam os principais concorrentes do Rin Tin Tin. O Rin Tin Tin, na verdade, é esse que eu vou mostrar nessa fotografia. Muitos dos espectadores, quando se fala em Rin Tin Tin, talvez venha em mente esse outro Rin Tin Tin que a gente vai mostrar nessa foto agora. Mas, na verdade, esse Rin Tin Tin que a gente mais conhece no Brasil já é o Rin Tin Tin do cinema falado, do cinema sonoro, da década de 50 e 60, que é talvez a 4ª ou a 5ª geração do Rin Tin Tin. Então, nós temos um modelo mental, que quando fala Rin Tin Tin, a gente lembra desse, do Cabo Rust, mas, na verdade, o Rin Tin Tin é esse outro que eu mostrei anteriormente. Esse Rin Tin Tin, ele retrata a essência do pastor alemão. Esse é o Rin Tin Tin que está ligado com a história do treinamento de cães no mundo. E ele influenciou todo o treinamento de cães. Talvez o espectador não saiba, mas o exército americano não empregou cães durante a Primeira Guerra Mundial. Foi o primeiro contato que o exército americano teve com a utilização de cães para finalidades militares foi na Primeira Guerra Mundial. O primeiro pastor alemão apareceu nos Estados Unidos em 1908, era um objeto caríssimo. Ele apareceu numa exposição, ele tinha um valor aproximado do que seria 250 mil dólares hoje. O primeiro programa de cães militares surgiu nos Estados Unidos em 1936, mesmo assim era um programa experimental e era tocado na prática. Os instrutores eram instrutores que tinham aprendido algo na Primeira Guerra Mundial, e o Lee Duncan era um deles, que lidou basicamente com cães atores e cães de circo. Ou seja, isso era uma coisa muito nova nos Estados Unidos. E esse Rin Tin Tin que nós temos no nosso modelo mental, por causa dessa série dos anos 50 e 60 do Cabo Rust, na verdade, ele só era lá o fim da dinastia Rin Tin Tin. Na verdade, o Rin Tin Tin era aquele de 1918, que é esse que eu mostrei na fotografia, e que muitos de vocês com certeza nem imaginavam que existiu. Como eu falei, primeiro programa de treinamento de cães, de emprego, de trabalho militar e policial surgiu nos Estados Unidos em 1936. Era um programa experimental. Os Estados Unidos começou a usar cães na guerra, na Segunda Guerra Mundial, então a partir de 1939, e aí
de uma forma experimental, isso tem muito pouco tempo. Se a gente pegar e analisar isso do ponto de vista de história da humanidade, 70 anos é muito pouco. Então, o emprego de cães pelos Estados Unidos é muito recente. E como que começou o treinamento de cães no Brasil? De uma maneira bem direta, nós podemos dizer que o treinamento de cães no Brasil começou mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o Exército Brasileiro ele foi incorporado ao 5º Exército Americano para poder lutar na Itália, e lá nossas tropas tiveram contato com o emprego de cães não só pelas forças nazistas, mas também por esse emprego experimental pela força americana. E nós viemos com visão um pouco distorcida, lógico, porque nós não tínhamos um conhecimento anterior, uma cultura. Nós vamos explicar oportunamente essa questão da cultura canina em nosso país, e nós já viemos com a visão distorcida em cima de um emprego que era experimental e muito recente dos Estados Unidos. Então, o treinamento de cães no Brasil, ele é muito recente, 70 anos. 70 anos em termos de história da humanidade, em termos de cultura, é algo que pode ser considerado como muito pouco tempo. E daí nascem as distorções e as dificuldades que nós temos na lida, no convívio com os cães em nosso país. E o nosso objetivo é que, entendendo essa questão histórica, a gente possa compreender mais para frente o porquê das nossas dificuldades no lidar e no treinar cães em nosso país.